Queridos, boa noite. Louvamos a Deus por todos vocês aqui. Sejam bem-vindos a mais um curso do Instituto Kuyper. Nós temos aqui vários alunos que são alunos antigos, desde a nossa primeira turma, dos primeiros cursos em 2017. E temos a alegria de oferecer um curso inédito, que é Fundamentos da Educação Cristã. A nossa preocupação ano passado foi oferecer pelo menos 5 novos cursos que o Kuyper ainda não tinha oferecido. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos os alunos. Nós temos pastores aqui de diversas denominações, temos presbíteros, diáconos, oficiais, líderes de ministérios, desde o ministério infantil até ministério de ensino. É uma alegria poder tê-los aqui, crescendo através das ferramentas que Deus tem nos dado a graça de trazer. E dos doutores em excelência. É com muito prazer que nós contamos pela segunda vez com o doutor Felipe Fontes. Ele é professor na área de teologia filosófica no Andrew Jumper, que é o Centro de Excelência do Ensino Superior e da formação de pastores e mestres da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em São Paulo. Eu tenho uma alegria de ter o doutor reverendo Felipe Fontes como um amigo de adolescência. É alguém que eu conheço há 24 anos, nós estudamos juntos no Colégio Presbiteriano, em Governador Valadares. Estava brincando, dizendo que ele me conhece quando eu era descrente ainda. Então, são muitas histórias, é uma alegria tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, querido, e que Deus lhe use com graça e sabedoria. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te conhecer através do nosso Redentor, Cristo Jesus. Somos gratos pelo privilégio de ainda servir ao Senhor, trabalhar no teu reino, receber do Senhor dons e talentos e poder aperfeiçoá-los através do estudo das Escrituras e de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona através, ó Deus, da ciência, do conhecimento. Te louvamos pela vida do teu servo, te louvamos, ó Deus, por cada filho teu que o Senhor trouxe aqui para estudar conosco. Usa o teu servo Felipe com graça e sabedoria e que tenhamos um tempo oportuno de crescimento para o louvor da tua glória e edificação da tua igreja. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero só alinhar algo do horário com vocês. Quero pedir desculpas pelo atraso de hoje. No sábado, o professor Felipe terá que encerrar às 3 da tarde. Eu gostaria de saber se teria algum problema de hoje e amanhã nós encerrarmos meia hora mais tarde, às 10h30. Há apoio? Há apoio da maioria. Aqueles que se calaram, eu entendo que precisarão sair, mas vocês terão acesso ao curso depois, será disponibilizado para vocês, essa meia horinha que vocês, porventura, venham a perder. Professor, boa aula. Já está aí. Vocês estão me ouvindo aí bem? Ok? Então, assim eu posso ficar com as mãos livres. Joia. Meus irmãos, quero em primeiro lugar dizer da minha alegria de estar com vocês aqui nesta ocasião. É a segunda vez que eu venho aqui ao Instituto Kuyper. Na primeira vez eu tive o privilégio de ministrar, em julho do ano passado, a disciplina de introdução à cosmovisão cristã, ou cosmovisão reformada. Nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto hoje também, mas o nosso assunto hoje é fundamentos da educação cristã. Bem, quero dizer que eu desejava estar aqui um pouquinho mais apresentável. Esse aqui é a roupa de viagem, tá bom? Eu cheguei correndo, vim direto para cá, chegou aqui, eu descobri que eles estão filmando o negócio ali, fazendo live, tá? Sabe aquele negócio todo? Mas beleza, tá bom. O que nós temos para dizer e conversar é mais importante do que a nossa imagem, não é isso? Então, que a nossa imagem fique para lá e que a nossa conversa seja mais importante. O desafio de vocês vai ser não ficar apegado à roupa de viagem do professor e ficar apegado àquilo que ele está falando, tá bom? Esse é o desafio de vocês. O meu desafio os meus desafios são diversos, tá bom? Primeiro é o desafio de não passar da linha amarela.
Já recebi aqui um alerta de que eu não posso passar da linha amarela. Já estou preocupado com isso, porque à medida que vocês vão conversando comigo, e eu espero que o nosso curso tenha conversa, eu vou me sentir muito tentado a ultrapassar aqui a faixa amarela. Não sei se eu vou me segurar. Então, se por acaso eu passar da faixa amarela, alguém, por favor, aí das câmeras, vira a câmera aí, dá um jeito para a gente poder não perder. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio esse é um curso que, em geral, eu dou em 30 horas. Mas eu vou ter que diminuir esse curso aqui, não é? Esse é um outro desafio. Isso tem implicações tanto para a lógica do conteúdo, eu vou ter que me virar para encontrar uma lógica diferente da qual eu estou acostumado para apresentar esse assunto aos meus alunos. E isso tem também um desafio aqui na tecnologia, porque eu estou com os meus slides aqui, só que os slides daqui não estão ligados lá, então eu tenho que passar os slides lá e lembrar de passar eles aqui. Vai ser um movimento grande durante pelo menos essa aula de hoje. Eu espero não me perder, mas se eventualmente, por que eu estou dizendo isso? Porque se eventualmente eu começar a falar aqui, tiver em 3 ou 4 slides para frente, vocês perceberem que nada mudou ali, por favor, avise, professor, acho que você está esquecendo de mudar os slides lá, a gente não está vendo exatamente isso que você está falando, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer isso. Eu gostaria de me apresentar, dizer quem sou eu, e depois, eu não creio que devamos conhecer todas as pessoas, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas só para as apresentações, não é? Mas pelo menos ter uma ideia geral do nosso público, não é? Das pessoas que estão aqui em termos de representação de denominações, pessoas envolvidas com educação eclesiástica, com educação escolar, ou com educação familiar. Eu acho que é bom a gente ter uma ideia, até para que eu possa me preparar para trazer para vocês as aplicações que são mais úteis ao grupo que a gente tenha presente aqui, tá bom? Eu sou Felipe, como o Tiago disse, eu sou professor lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é a escola da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde os seus pastores e outros interessados fazem os seus cursos de pós-graduação, então seus cursos de mestrado e de doutorado. Minha formação básica é, portanto, uma formação em teologia e filosofia. Eu digo isso para dizer que eu não tenho formação de bacharelado em pedagogia, ok? O mais próximo disso no meu bacharelado foi a licenciatura plena em filosofia. Então, quando eu fiz filosofia, foi naquela época em que a filosofia estava retornando para as salas de aula do ensino médio, então havia um interesse muito grande pela licenciatura, e eu então fiz a minha licenciatura, cursei várias disciplinas da área de pedagogia na licenciatura em filosofia. Depois eu fiz o meu mestrado no Andrew Jumper, na área de teologia filosófica, e depois fui fazer um mestrado e um doutorado que envolveu educação. Foi aí que a minha vida começou a se cruzar com educação, porque eu fui estudar lá na Universidade Mackenzie Educação, Arte e História da Cultura. Trata-se de um curso interdisciplinar que envolve linhas de pesquisa relacionadas à pedagogia, à arte ou estética e também à história cultural. Interessantemente, quando eu fui para lá fazer o curso, a área que eu tinha menos interesse era educação. Eu tinha mais interesse em história da cultura e estética. Mas no ano de 2011, aprove ao Senhor me colocar no Sistema Mackenzie de ensino. O que é isso? Já há algum tempo, mais ou menos uns 12 anos talvez, o Mackenzie, lá em São Paulo, está produzindo material didático para a escola básica à luz de uma perspectiva cristã. Produzindo um sistema de ensino, desses como a gente tem no mercado, não é? E material, livro-texto, para a escola básica, desde o maternal, crianças de 3 anos de idade, até o ensino médio para os adolescentes que estão entrando na universidade. Então, em 2011, eu fui lá para o Mackenzie para trabalhar no sistema Mackenzie de ensino,
para ajudar ao Mackenzie a pensar o que significaria ensinar as diversas disciplinas exigidas pelo currículo escolar à luz de uma perspectiva cristã, o que foi uma experiência altamente significativa, porque eu tinha que dialogar com autores, revisores de áreas específicas, pedagogos, no objetivo de alinhar um livro-texto que pudesse, ao mesmo tempo, ensinar o conteúdo exigido e respeitar a visão de mundo institucional, não é? Então, essa era a pergunta básica que o Mackenzie fazia naquele momento. O que significa ensinar geografia para um aluno da 8ª série à luz de uma perspectiva cristã? O que significa ensinar ciências para um aluno do 5º ano à luz de uma perspectiva cristã? O que significa ensinar literatura para alguém no 2º ano do ensino médio à luz de uma perspectiva cristã? E eu caí lá no meio de especialistas dessas diversas áreas, gente de matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, química e etc., na qualidade de um consultor teológico filosófico, para começar a pensar o que isso significaria. Então, eu que tinha mínimo interesse em educação quando entrei no curso de mestrado e posteriormente no de doutorado, acabei sendo encaminhado por Deus para esta área mais especificamente. Essas minhas incursões pela área da educação geraram 2 livros, ok? Na verdade, um livretinho publicado pela editora Fiel no ano de 2017 e um outro livro um pouquinho maior, publicado no ano passado, 2018, pela editora Cultura Cristã. O livreto da editora Fiel se chama Você Educa de Acordo com o que Adora. Talvez eu fale sobre ele no segundo momento da nossa aula dessa noite. Ele é um livretinho pequeno, um livretinho de mais ou menos umas 60 páginas. Você lê assim numa sentada, talvez em 40 minutos você termina a leitura do livro. E é um livro que tem me dado muita alegria, ele já está aí na 4ª reimpressão, se não me engano, e tem ajudado muita gente no Brasil a lidar com a crítica que o movimento de educação cristã escolar geralmente sofre de estar relacionando 2 coisas que deveriam ficar separadas, que é educação e religião. Então muita gente diz, olha, vocês estão querendo juntar essas coisas, educação é educação, religião é religião, para de tentar juntar essas coisas. E aí esse livretinho tem sido uma fonte de conforto epistêmico, eu diria. Muita gente tem se sentido assim intelectualmente confortável com a prática da educação cristã escolar depois da leitura desse livreto. Então ele tem me dado muitas alegrias. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você dê uma olhadinha nele depois. O segundo livro é um livro um pouco mais amplo, chamado Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. Acho que esse livro tem ali na livraria, vocês podem ter acesso a ele posteriormente. Ele nada mais é do que um delineamento inicial de uma filosofia cristã da educação. Lembra, eu não venho da área de educação originalmente, eu venho da área de teologia e de filosofia. Quando eu caí para mexer com educação, eu precisava de um mapa para mim, para me situar, para me localizar nesse ambiente, que é o ambiente da pedagogia, o ambiente da educação. E esse livro que a editora Cultura Cristã publicou no ano passado, são os delineamentos do meu mapa inicial. Então, o mapa que eu produzi para me localizar, depois Deus me deu a graça de tornar público, o que pode ajudar outras pessoas a se situarem nesse ambiente da educação. Boa parte daquilo que eu vou fazer aqui com você durante esses 3 dias está lá nesse livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. O livro tem 3 capítulos introdutórios, nos quais eu discuto definições básicas. Então, minhas aulas de hoje à noite e de amanhã à noite estarão muito nesses 3 primeiros capítulos do livro, que são capítulos de definição. Por que gastar 3 capítulos com definição?
Porque, como eu pretendo mostrar a vocês amanhã, educação cristã é um campo mal definido entre os cristãos brasileiros. E a gente precisa desconstruir algumas coisas para então construir outras coisas. Então, em geral, a gente não tem muita clareza do que está envolvido nesse campo. E é necessário, então, a gente realizar esse movimento. Então, por isso eu gasto 3 capítulos diferentes para lidar com definições e distinções específicas. Depois nós temos um capítulo que é um capítulo sobre princípios de uma educação cristã, quais são os grandes diferenciais de uma visão, ou de uma visão da educação a partir de uma cosmovisão cristã. E depois nós temos 3 capítulos específicos, cada um deles sobre a tarefa de um dos agentes educacionais particulares. Um capítulo sobre educação familiar, um capítulo sobre educação eclesiástica e um capítulo sobre educação escolar. Então, um pressuposto meu, que já está claro no livro, é fácil perceber, é que a educação cristã é uma tarefa multiagencial, não é? Ou seja, existem mais de uma agência ou uma instituição fazendo educação cristã. Eu parto do pressuposto de que família, igreja e escola são as 3 instituições legítimas de educação numa perspectiva cristã. A gente vai conversar sobre isso ainda posteriormente. É um assunto importante porque ressurge no mundo contemporâneo, no Brasil, o movimento de homeschooling, não é? Um movimento de educação familiar, que frequentemente, ou algumas vezes, não tão frequentemente, mas algumas vezes critica a escola como uma instituição legítima, e embora eu creia na legitimidade de ambos os modelos, não é? Eu creio que é necessário a gente conversar sobre esse assunto de maneira mais específica. Então, o que eu faço nesse livro, que é o delineamento mais geral de uma filosofia cristã da educação, é o que eu pretendo fazer com vocês aqui nessa disciplina chamada Fundamentos da Educação Cristã. Antes de dizer como é que a gente vai trabalhar, ou como eu pretendo trabalhar com vocês esses 3 dias, deixe eu tentar conhecer um pouco da nossa turma para eu ter uma ideia das aplicações necessárias que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quantos dentre nós são presbiterianos, por favor. Levanta a mão, quantos presbiterianos nós temos aqui? Ok, temos um grande número de presbiterianos. Você que não é presbiteriano, acho que isso dá para a gente fazer. Me diga qual é a sua denominação, qual é a sua igreja, de onde você vem. Rapidinho, vamos lá, bate bola assim. Tem um batista aqui, Betel brasileiro ali, mais um batista, mais um batista, mais uma batista. Congregacional ali atrás. Mais alguma denominação representada entre nós? Acho que não. Então são essas denominações. Quantos de vocês vieram a esse curso porque estão educando filhos? Vieram para cá porque dizem assim, não, eu quero ir lá porque eu quero aprender a lidar com os meus filhos. Quantos de vocês vieram aqui por isso, por causa disso, principalmente? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Temos um bom número de pessoas que vieram para cá para lidar com educação familiar. Quantos de vocês vieram aqui porque estão trabalhando na igreja com educação? Dão aula na igreja, escola dominical, etc. e querem conversar sobre isso? Ok, acho que metade aqui do nosso público é de gente interessada em educação eclesiástica. Quantos de vocês vieram aqui porque lidam com educação escolar? São professores ou da rede pública, ou da rede particular, ou do professor universitário? Quantos? Levantem a mão, pessoal. Ok, nós temos um público bem misto aqui, não é? Mas um grande número de pessoas envolvido com educação eclesiástica. Então isso me diz algo importante que eu tenho que fazer com vocês no sábado, se Deus quiser, eu pretendo fazer isso. Ok, acho que
conseguimos ter uma ideia geral aqui do nosso público. Deixe-me dizer como eu pretendo trabalhar com vocês. Hoje, eu estou chamando a nossa conversa de discussões preliminares, ok? O que eu quero fazer hoje é estabelecer alguns pressupostos importantes. Hoje a gente não vai nem definir educação cristã, nós vamos deixar isso para amanhã à noite. Mas eu quero garantir que a hora que a gente for fazer isso amanhã, alguns pressupostos estejam muito bem estabelecidos na nossa mente no dia de amanhã. Então eu pretendo hoje lidar com duas relações importantes para que a gente faça isso de maneira mais fácil amanhã à noite, para que a gente defina a educação cristã melhor amanhã à noite. Eu quero lidar com a relação entre educação e cosmovisão, então quero lidar com essa relação entre essas duas coisas, educação e cosmovisão, e se der tempo, eu quero lidar com a relação entre educação e religião, tá bom? Então é isso que a gente pretende fazer hoje. Amanhã, se tudo correr bem, eu vou trabalhar no primeiro momento da aula com definição de educação cristã, então eu vou questionar a definição comum que a gente tem de educação cristã e vou propor uma nova definição, uma nova maneira de olhar o que seria educação cristã, e no segundo momento da aula, trabalhar com os princípios gerais de uma educação cristã. Então seria esse o material de amanhã. E aí, no sábado, em 3 momentos diferentes, o primeiro período, o segundo período da manhã e depois o primeiro período da tarde, que é tudo que teremos, eu vou tentar lidar com educação familiar, educação eclesiástica e educação escolar. Vou tentar fazer isso bem rapidamente, não vai dar para me aprofundar muito, eu vou ter que fazer escolhas do que eu vou tratar em cada um desses momentos, não é? Eu já tenho clareza do que eu pretendo fazer, tanto no que diz respeito à educação familiar quanto eclesiástica, mas à medida que eu conversar com vocês sobre os desafios escolares, aí eu penso melhor no que vou fazer no que diz respeito ao terceiro momento. No que diz respeito à educação familiar, eu pretendo discutir com vocês 2 coisas no sábado pela manhã. Primeiro, a razão pela qual a família é tão fundamental na educação de um indivíduo. A gente diz isso com frequência, né? A família é muito importante, mas a pergunta é, por que ela é tão importante? Então eu quero tentar garantir isso e tentar delinear as principais atividades da família na educação de um indivíduo. O que a família faz e como ela precisa fazer isso. No que diz respeito à educação eclesiástica, minha tendência é discutir com vocês 2 desafios que eu acredito ser atualmente os maiores desafios da educação eclesiástica que a gente realiza, pelo menos tal qual eu conheço no Brasil. Obviamente que boa parte da minha experiência é na igreja presbiteriana, e eu não tenho como fugir à minha experiência, eu só posso falar a partir daquilo que eu conheço, não é? Então eu vou me esforçar para delinear para vocês quais são os 2 principais desafios, na minha opinião, da educação eclesiástica contemporânea, ok? E aí então, no que diz respeito à educação escolar cristã, à medida que eu for conversando com as pessoas envolvidas nisso, a gente vai ter uma convicção do que vamos fazer no período da tarde de sábado. Então, esse é o nosso curso, tá? Hoje, discussões preliminares, amanhã, definição e princípios gerais de uma educação cristã, e depois, papel de família, igreja e escola na educação de um indivíduo. Bem, como a gente não vai, agora já estou entrando no assunto da nossa aula, nós vamos parar às 9, tá bom? Então nós vamos agora das 7h55 até as 9 horas, fazemos um intervalo aí de 15 ou 20 minutos e depois vamos até as 10h30 conforme o combinado, tá bom? Eu não sei como é que vocês têm feito em geral, porque eu sei que vocês estão gravando as aulas. Vocês fazem perguntas no meio das aulas ou vocês deixam as perguntas para o final? No meio da aula?
Ok, então deixa eu dar um alerta para vocês, tá bom? Vocês que ainda não me conhecem, eu adoro uma boa conversa. Eu adoro uma boa conversa. Sabe o que isso significa? Significa que se você me interromper, eu vou parar. Ok? Eu vou parar. E aí, qual é o risco? O risco é a gente chegar no final e ter visto só o primeiro e o segundo movimento do nosso curso. Eu já estou dizendo de início, gente, vários alunos meus já me disseram isso. Professor, você tem que aprender a cortar mais os alunos, tem que aprender a dizer, olha, nós não vamos discutir isso não. Gente, eu não sou assim, entendeu? Minha natureza é assim. Eu aprendi com um dos meus pensadores preferidos, Francis Schaeffer, que perguntas honestas merecem respostas honestas. Então eu geralmente, se alguém me parar para fazer uma pergunta, eu vou parar, e eu não vou só responder assim, sabe, é isso. Geralmente eu vou tentar entender por que ele está me perguntando isso, qual é o drama que ele está em geral vivenciando, e aí eu vou querer tentar ajudar você a lidar com o seu drama. Só que lembra, nós somos 60, se cada um tiver um drama, e levantar um drama durante as aulas, nós não vamos conseguir chegar lá. Então eu vou me esforçar para ser rápido nas respostas, ok? Sim. Sim. Claro, fique tranquilo. Obrigado. Sim. Obrigado pelas palavras. Então, como eu dizia, eu vou me esforçar para responder rápido, ok? Eu vou me esforçar, mas eu peço que vocês façam o mesmo esforço para evitar parar a aula o tempo inteiro, porque senão a gente não vai andar, tá bom? Então nós vamos ter que ter aqui algum tipo de acordo para a gente progredir um pouquinho. Pois bem, tá claro o que a gente vai fazer, irmãos? Tá claro? Ok? Então vamos começar. A gente só vai definir educação cristã amanhã. Eu já disse a vocês que definir educação cristã não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, em parte porque definir educação não é uma tarefa fácil, ok? Então, se definir educação cristã é difícil porque definir educação não é uma tarefa tão simples assim. Mas nós precisamos de uma definição preliminar, pelo menos para começar a andar, não é? Então, eu quero preliminarmente definir educação com vocês, para então chegar na relação que me interessa hoje, que é a relação entre educação e cosmovisão. Então, vamos para uma definição preliminar de educação. Basicamente, a palavra educação vem aí do verbo latino educare, que significa ou pode significar criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Então, todos esses significados aí são possíveis para a palavra que dá origem à nossa palavra educação, que é a palavra latina educare. Eu creio que, se a gente for olhar o uso comum da palavra, o uso mais popular, a maneira como a gente costuma na conversação diária usar a palavra educação, talvez nós possamos distinguir dois usos mais específicos. Às vezes a gente usa a palavra educação para se referir aos bons costumes. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, às vezes, olha, fulano de tal é educado. Às vezes a gente quer dizer que ele tem uma espécie de fineza no trato, não é? Fulano é fino, ele tem bons costumes. A gente usa a palavra educação para se referir ao comportamento, às vezes, de uma pessoa. Então, às vezes, quando nós falamos, olha, fulano de tal é educado, o que nós estamos querendo dizer é que ele é alguém que sabe se comportar em um lugar específico.
Outras vezes, nós usamos a palavra educação como sinônimo de cultura, como sinônimo de erudição, ou como sinônimo de instrução. Então, às vezes a gente diz, olha, fulano é muito educado. E a gente não está querendo necessariamente falar do comportamento dele, da maneira como ele se comporta. A gente está querendo falar da quantidade de informações que ele tem condições de... que ele teve condições de adquirir ao longo da vida, e o uso que ele faz dessas informações em termos de articulação teórica ou de articulação racional. O interessante é que nós podemos usar essas palavras para nos referir a uma dessas coisas até na ausência do outro. Por exemplo, a gente pode dizer que alguém é educado em termos de bons costumes, mesmo que ele não seja alguém tão instruído. E a gente pode dizer que fulano é educado em termos de instrução, mesmo que ele não seja tão sábio no que diz respeito à maneira de se comportar. Mas o fato é que nós, em geral, usamos essa palavra num sentido para se referir ao comportamento ou ao caráter de uma pessoa, e nós usamos essa palavra para nos referir à instrução ou à cultura que alguém adquiriu ao longo da vida. De maneira preliminar ainda, nós poderíamos definir educação, e aqui vai uma definição de alguém que não é cristão, como um conceito genérico mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Então aqui nós temos uma boa definição preliminar de educação. E ela basicamente poderia ser resumida em dois grandes tópicos, tá bom? Essa definição. Primeiro, educação tem a ver com o desenvolvimento de uma pessoa. Aliás, alguns textos de educação vão dizer equivocadamente que a educação é o meio através do qual o ser humano se humaniza. A educação é o processo de humanização do homem. Por que eu estou dizendo que equivocadamente alguns textos de educação vão dizer isso? Porque o pressuposto que está por trás dessa afirmação é de que o homem se torna humano por meio de um processo de educação. E, obviamente, que a antropologia por trás dessa definição de educação é uma antropologia moderna, que define o homem basicamente por suas habilidades intelectuais ou racionais. Foi o mundo moderno que definiu o homem como Homo sapiens, ou seja, alguém que tem conhecimento intelectual. Numa perspectiva cristã, obviamente, o homem é sempre humano. O que acontece por meio da educação é que potencialidades humanas que estão pouco desenvolvidas, de alguma forma até fechadas, são abertas pelo convívio com outras pessoas. Mas não é que alguém venha se tornar humano através da educação. Alguém sempre é humano. Aquilo que o homem vem a se tornar não é uma coisa que ele não era, é alguma coisa que ele já era, mas que ele era em termos potenciais, mas as potencialidades ainda precisavam ser abertas. Então, educação tem a ver com um processo, ok? Tem a ver com vir a ser alguma coisa, ou vir a se tornar alguma coisa. Não se tornar humano, mas se tornar um homem maduro, ou um sujeito amadurecido. O segundo detalhe importante aí, é que educação tem a ver com uma formação integral, não é? Com a integralidade da formação.
É por isso que frequentemente a educação vem adjetivado de áreas da existência humana. Por exemplo, a gente fala em educação física. O que a educação física faz? Desenvolve potencialidades físicas de um indivíduo. A gente fala, por exemplo, de educação emocional. O que a educação emocional faz? Ou qual é o objetivo da educação emocional? Treinar um sujeito para que ele lide de maneira adequada com a sua dimensão afetiva ou a sua dimensão psíquica. Então, a educação tem a ver, de maneira geral, com a formação integral do ser humano, envolvendo aqui aqueles dois usos da palavra que eu mencionei, que a gente faz uso popularmente. Tanto na formação do caráter, você viu que a moral entrou aí presente, né? Esteve presente aí nessa definição, quanto a dimensão intelectual do indivíduo estão pressupostos ou pressupostas nessa definição. Então, preliminarmente, o nosso curso vai lidar com esse processo por meio do qual um ser humano desenvolve as suas potencialidades com o objetivo de se tornar integralmente um ser maduro. A grosso modo, isso é educação. Acho que poucas pessoas discordariam de que essa é uma definição geral aceitável de educação. Agora, obviamente que várias perguntas precisam ser feitas a respeito desse processo. Deixa eu levantar 4 perguntas fundamentais que estão na base de toda e qualquer filosofia da educação. Aliás, se existe algo que a gente precisa saber, é disso. Toda prática educacional e toda visão a respeito de educação começa com uma filosofia. Você pode nunca ter parado para articular teoricamente a filosofia por trás da sua prática educacional, mas isso não significa que não exista uma filosofia. Ela está lá, ela só está inconsciente. E o que nós queremos fazer nesse curso é exatamente responder intencionalmente essas perguntas à luz de uma perspectiva cristã. Por isso que o curso se chama Fundamentos da Educação Cristã. Ou seja, nós não queremos lidar agora com métodos de educação. Nós estamos dando um passo atrás para a dimensão da filosofia da educação, com o objetivo de responder como é que nós deveríamos, como cristãos, responder a essas perguntas básicas que estão na base de toda a visão de educação. Quais seriam essas perguntas fundamentais? São 4, basicamente. Primeiro, quem educa? Essa é uma primeira pergunta importante. Veja, você pode nunca ter parado para pensar sobre isso, mas você tem uma concepção. Quando você pegou seus filhos e levou para a escola, e botou lá, ela e matriculou, você estava respondendo essa pergunta sem ter parado para pensar. Você pode ter respondido só porque estava no curso da história, está todo mundo fazendo isso, culturalmente foi lá, matriculou também. Mas você ofereceu uma resposta. Você disse, a escola é participante do trabalho ou da tarefa de educar um filho. Você pode ter feito isso fazendo da escola a sua parceira, ou você pode ter feito isso terceirizando a educação. Dizendo assim, olha, vocês se viram com esse menino aí, porque eu não aguento mais, ok? Aliás, isso é o que mais acontece no mundo contemporâneo, ok? Muitas famílias entregam à escola a educação dos seus filhos como se a escola fosse a responsável pela educação. E há uma mentalidade que fomenta esta visão, ok? A visão de que a escola é a grande responsável pela educação. Então, quem educa? Você precisa responder essa pergunta. Quem é o agente da educação? Depois, educa a quem? Sim, essa pergunta parece óbvia. É óbvio que a gente está falando de educar o ser humano. Sim, mas a minha pergunta não é só se é o ser humano ou outro ser. A pergunta é, quem é o ser humano? Porque dependendo da resposta que você oferece a essa pergunta,
você educa de um jeito ou de outro. Então, quem educa? Educa a quem? Quem é esse sujeito que é o objeto, de alguma forma, da educação? E veja como é que o negócio é complicado aqui, né? Porque eu já disse que o objeto é, ao mesmo tempo, sujeito, ok? Quem é esse sujeito que se torna o objeto da educação? Terceira pergunta, como é que educa? E aí o que a gente tem em vista agora é o conteúdo da educação. A gente educa com o quê? Educa de que jeito? E a pergunta final é, para que educa? Qual é o propósito final da educação? Então, embora nem sempre nós estejamos conscientes da resposta que nós ofereçamos a essas perguntas, o fato é que todas as vezes em que nós atuamos pedagogicamente, essas perguntas estão implícitas na maneira como nós atuamos. E é por isso que definir educação é difícil. Por quê? Porque existem tantas respostas possíveis a essas perguntas, quantos indivíduos existem no mundo, ou quantas escolas de pensamento, para ser mais, para falar no âmbito mais coletivo, existem no mundo. É por isso que definir educação não é fácil, ok? Porque as diferentes pessoas ou os diferentes grupos humanos terão respostas diferentes para essas perguntas. E dependendo da resposta que você oferecer a essas perguntas, a sua visão de educação vai mudar. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa discutir uma relação importante se a gente quiser entender o que a gente vai fazer nesse curso, que é a relação fundamental que existe entre educação e cosmovisão. Deixa agora dar o itinerário do que eu pretendo fazer com vocês rapidamente a partir de agora, para articular esta relação, para tentarmos entender esta relação. Eu quero, em primeiro lugar, oferecer uma definição do que é cosmovisão. Eu sei que essa palavra está se tornando bem comum no nosso meio, principalmente no meio cristão, e de matriz reformada ainda mais, mas eu não quero pressupor que todas as pessoas já tenham uma definição clara do que é cosmovisão. Então eu vou gastar aí uns 10 minutinhos para definir o que é cosmovisão e garantir que você tenha clareza desse conceito. Além disso, deixa eu lhe dizer uma coisa, é tolice imaginar que a popularidade de um conceito significa o seu entendimento. Em geral, o que acontece é o contrário. Quanto mais um conceito se torna popular, mais esvaziado do seu significado original ele se torna. E cosmovisão é um conceito que, na minha opinião, está assim. Todo mundo fala sobre esse negócio, cosmovisão, 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 não é? E à medida que todo mundo vai falando sobre o negócio vai se esvaziando, se esvaziando. Então, por isso é necessário definir, ok? Depois, eu quero descrever qual é o conteúdo da nossa cosmovisão. Já que eu estou pressupondo que a nossa noção de educação é fruto de uma cosmovisão, eu quero garantir que vocês tenham em mente qual é o conteúdo de uma visão de mundo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre cosmovisão e educação. Afinal de contas, como essas duas coisas se relacionam? Para então chegar ao final e responder qual é o desafio que nós temos diante de nós. Está claro o itinerário desse momento? Então, cosmovisão, o que é isso? Depois, agora que a gente já sabe o que é isso, qual é o conteúdo disso? Agora que a gente já sabe qual é o conteúdo disso, como é que isso se relaciona com educação? O que isso tem a ver com a maneira como a gente educa as pessoas? E o que trabalhar com esse conceito e com essa relação impõe sobre os nossos ombros em termos de desafio, ok? Esse é o movimento que a gente vai fazer. Uma pergunta,
Quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre cosmovisão alguma vez? Tem alguém que nunca ouviu falar sobre cosmovisão? Levanta a mão. Alguém que nunca ouviu falar sobre cosmovisão? Que bom que vocês todos ouviram. Significa que eu vou poder correr rápido, passar por isso rapidamente e a gente vai dar conta de tudo hoje, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então vamos lá. Definição. Afinal de contas, o que é cosmovisão? Cosmovisão é um conceito que nasceu no meio da teologia reformada, certo? Errado, ok? Se você achava que era, então tem que estudar mais de cosmovisão, porque esse não é sequer um conceito cristão, ele não nasceu em berço cristão, o conceito de cosmovisão. Na verdade, ele é um conceito filosófico, ele nasceu na filosofia alemã, mais especificamente no século XVIII, que tem um objetivo, claro. Qual é o objetivo do conceito de cosmovisão? Descrever algo a respeito do nosso funcionamento como seres que conhecem a realidade e atuam na realidade. Se eu tivesse que dizer em qual ramo da filosofia o conceito de cosmovisão nasceu, eu diria que ele nasceu na epistemologia, ok? Palavra difícil para alguns, sim ou não? Sim? Se aveste não, gente. Pode dizer, professor, o que é esse palavrão aí que o senhor acabou de falar? Epistemologia é o ramo da filosofia que lida com o conhecimento, ok? Vem da palavra grega episteme, que é uma das palavras gregas para conhecimento. Não é a única, mas é uma das palavras gregas para conhecimento. Então, uma das problematizações fundamentais da filosofia é como nós conhecemos a realidade, ok? Os filósofos são aqueles caras que discutem isso. É possível conhecer a realidade? Não é. Se é possível conhecer, como é que a gente conhece a realidade? E presta atenção, gente, isso está na base da educação. Se a gente não discutir isso, a gente não pode discutir como é que a gente ensina e como é que o outro aprende. Porque, afinal de contas, essa é a discussão mais basilar a respeito do processo de ensino e aprendizagem. Como o ser humano conhece o mundo. O conceito de cosmovisão nasceu no século XVIII com o objetivo de discutir algo a respeito disso. E deixa eu tentar explicar basicamente qual era o objetivo dos originadores do conceito quando o trouxeram à existência. Até o século XVIII, a posição epistemológica mais fundamental era uma posição externalista. O que significa isso? Era a posição de que eu tenho uma mente, eu sou um ser racional, então eu tenho uma razão na minha cabeça. Tem um mundo lá fora, fora de mim, que tem significados reais. E o que os meus sentidos fazem é simplesmente imprimir o significado das coisas na minha razão. Em outras palavras, eu tenho uma folha em branco na cabeça, ok? Isso é o que John Locke dizia. Nossa mente é como uma tábula rasa. E aí, à medida que a gente experimenta a realidade, tem contato com as coisas, sente, cheira, ouve, vê, a gente simplesmente imprime o sentido, o significado das coisas, que já existe nelas, dentro da nossa cabeça. Bem, se é verdade que isso é assim, a pergunta fundamental que a gente deveria fazer é: por que indivíduos diferentes, observando coisas semelhantes, chegam a conclusões diferentes sobre as mesmas coisas? Ora bolas, se todo mundo tem uma folha em branco na cabeça, se os objetos que a gente experimenta na realidade são absolutamente os mesmos, nós deveríamos, no uso claro da nossa razão, chegar todos à mesma conclusão a respeito dos objetos. Mas não é isso que acontece. Sujeitos diferentes olham para objetos semelhantes e chegam a conclusões diferentes. Por que isso acontece? Porque existe alguma coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto
e que determina a interpretação que o sujeito faz do objeto. Em outras palavras, o sujeito não é tão passivo quanto se pensava antes. Na verdade, o sujeito é ativo no processo de conhecimento. Esse negócio que a gente ainda não sabe o que é, tá bom? A gente está só começando a tatear o assunto. Esse negócio que se interpõe entre o sujeito e o objeto e que determina a interpretação que o sujeito faz do objeto é o que os filósofos alemães do século XVIII chamaram de cosmovisão. E depois vários teólogos se apropriaram desse assunto com objetivos particulares. Mas esse não é o nosso assunto hoje. Esse foi o assunto lá do curso de cosmovisão que eu dei ano passado. E quando der de novo, a gente volta para esse assunto. Aqui é só para entender o conceito, tá bom? O que é cosmovisão, então? É esse negócio que todo sujeito tem, que se interpõe entre ele e o objeto e que determina o que o sujeito vai dizer a respeito dele. Deixa eu mencionar aqui uma definição de cosmovisão que talvez pode ser útil para a gente. Essa é a definição de James Sire, no livro Dando Nome ao Elefante, página 179, que foi um livro escrito só para revisar sua definição de cosmovisão. O livro mais conhecido do Sire é O Universo ao Lado, escrito em 1976, se não me engano, em 78. Em 2006, o Sire escreveu Dando Nome ao Elefante para revisar a definição dele de cosmovisão. E aí ele define cosmovisão desse jeito, que eu acho que ajuda a gente se a gente fizer um movimento analítico. Ele diz: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a formação básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Vamos fazer um movimento analítico aqui, trabalhar bem cartesianamente. Vamos partir isso aqui em algumas partes menores para tentar entender melhor essa definição. Algumas coisas que a gente pode dizer a partir dessa definição do Sire. Primeiro, uma cosmovisão é algo estrutural. E por estrutural, o que eu estou querendo dizer é que ela faz parte da nossa estrutura enquanto seres humanos. Veja, o Sire diz que a nossa cosmovisão, ou que indivíduos podem se diferenciar no que diz respeito à cosmovisão, quanto à consistência e quanto à consciência, mas eles não podem se diferenciar quanto à posse ou não de uma cosmovisão. Todos têm, ok? Então veja, você pode não aprender nada nesse curso de educação cristã, pelo menos vai voltar para casa hoje sabendo que você tem algo que você não sabia que tinha, ok? Que é esse negócio aí que nós estamos chamando de cosmovisão. Todos nós temos uma. Todo ser humano possui uma visão de mundo, que é o significado da palavra cosmovisão. A segunda coisa importante sobre o conceito de cosmovisão é que uma cosmovisão é um conjunto de compromissos. Isso significa que ela tem uma dimensão existencial. Gente, isso aqui é muito importante, muito importante. Sabe por quê? Porque algumas figuras usadas para a cosmovisão, inclusive que eu vou mencionar daqui a pouco, são úteis num sentido, mas podem ser péssimas em outro. Por exemplo, a figura do óculos, não é a figura que a maioria das pessoas usa para falar de cosmovisão? É uma boa imagem, mas tem suas limitações. Por quê? Porque a imagem do óculos pode dar a ideia de que cosmovisão é um negócio que você usa a hora que você quer. Você coloca e tira a hora que você quiser. E não é bem assim. Cosmovisão não é alguma coisa que você tem apenas. É alguma coisa que você é. Ok? Não é só um conjunto de ideias.
É um conjunto de compromissos do coração. Não é apenas aquilo que você entende, é aquilo com o que você se compromete. É por isso que alguém pode ser um baita cristão no que diz respeito a descrever a cosmovisão cristã e um péssimo cristão no que diz respeito a vivenciar a vida cristã. Porque uma coisa é descrever a fé cristã, outra coisa é estar existencialmente comprometido com a fé cristã. Ok? Conhecem alguém na Bíblia assim? Lembra de um jovenzinho que chegou para Jesus uma vez e falou: mestre, como é que eu posso herdar a vida? Lembra? Jesus falou: você conhece os mandamentos? O que ele falou? Não só conheço, mas eu tenho, cumprido cada um deles. Aí Jesus olha para ele e fala assim: então tá beleza, só falta uma coisa para você agora então. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava trazendo à tona o real compromisso daquele jovem. Se alguém perguntasse para ele assim: como é que você vê o mundo? Ele diria: sou um baita judeu. Mas o que Jesus estava mostrando para ele através daquela pergunta retórica? Nominal. Talvez ele tivesse até entendido a legislação judaica, mas em termos da maneira como ele via o mundo, ele era um materialista. Ou seja, ele era guiado fundamentalmente no nível do coração pelo amor ao dinheiro. E é isso que Jesus está fazendo naquela ocasião. Isso aqui é muito sério, gente, sabe por quê? Porque uma implicação disso aqui é que a gente pode estar redondamente enganado a respeito da nossa visão de mundo. Redondamente enganado. Achar que a gente, nossa, eu estou vendo o mundo como um crente, vendo o mundo como um cristão, etc. E isso não ser necessariamente algo verdadeiro na nossa vida. Quando a gente falar sobre a relação entre as duas coisas, educação e cosmovisão, talvez fique mais claro por que isso acontece, tá bom? Então, aguenta a mão aí. Então, uma cosmovisão é estrutural, todo mundo tem. Uma cosmovisão é existencial, não é aquilo que você aprende com a cabeça, é aquilo com o qual você se compromete com o coração. Uma cosmovisão é descritível, ou seja, ela pode ser articulada teoricamente. O Sayre diz, inclusive, que ela pode ser articulada como uma narrativa, como uma história, ou como um conjunto de pressuposições. Então, embora seja um conjunto de compromissos, você pode descrever teoricamente uma cosmovisão. Graças a Deus, né? Que bom que isso pode acontecer, porque a gente pode discutir a relação entre essas duas coisas. E por último, uma cosmovisão tem um duplo papel, um papel hermenêutico e um papel normativo. O texto diz que uma cosmovisão fornece o fundamento pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. A maneira como eu digo que as coisas são e a maneira como eu me comporto diante das coisas é, em última instância, determinado pela minha visão de mundo. Agora você já sabe um pouquinho mais do que é cosmovisão. Então você sabe agora que quando você se aproxima da realidade, você não se aproxima como uma folha em branco. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente entender por que definir educação é tão difícil. E entender o nosso desafio aqui nesse curso. É importante entender isso. Quando nós falamos sobre as coisas no mundo, nós não falamos como uma folha em branco. Nós falamos sempre a partir de um lugar, a partir de um ponto de vista. Existem vários conceitos paralelos ao conceito de cosmovisão, tá? Por exemplo, paradigma. Já ouviu alguém falar assim? Todo mundo tem um paradigma. Todo mundo enxerga a realidade a partir de um paradigma.
É um conceito paralelo ao conceito de cosmovisão. Mas o que tem se tornado mais comum no ambiente cristão é esse. O que ele quer dizer é basicamente isso: nós somos sujeitos ativos. Nós não apenas experimentamos o mundo, mas nós também o interpretamos. Nós estamos sempre na busca de sentido, na busca de significado, e nós atuamos no mundo de acordo com essa interpretação que nós fazemos. Bem, até aqui, está claro o que é o conceito de cosmovisão? Está claro? Então eu vou pular 2 slides, que são os slides das ilustrações, tá bom? E vou indicar para vocês uma leitura. Se vocês quiserem compreender melhor aí a origem, o desenvolvimento do conceito de cosmovisão, já que não é o nosso curso, vocês podem ler esse livro, Dando Nome ao Elefante, Cosmovisão como um Conceito, que é o livro do James Sire que eu acabei de mencionar. Todo mundo sabe o que é cosmovisão já, né? Então ninguém mais vai perguntar o que é cosmovisão daqui para o final do curso, né? Não? Não? Estou brincando, gente. Pode perguntar e nós responderemos com todo o carinho, mesmo posteriormente, tá bom? Vamos para o segundo momento, então. Qual é o conteúdo da nossa cosmovisão? Isso aqui é muito importante. Esse é o segundo movimento desse primeiro momento de aulas. Na maioria das vezes, nós temos a tendência de achar que uma cosmovisão é apenas um conjunto de ideias, ok? Essa é a maneira, aliás, como o conceito nasceu, tá bom? Por que o conceito nasceu desse jeito? Porque ele nasceu fora do ambiente cristão, no contexto da antropologia moderna. E para a antropologia moderna, isso aqui é importante, gente, o homem é um cérebro no palito, ok? Essa é a imagem que o James Smith usa quando ele fala ou define a antropologia moderna. O que ele está querendo dizer com isso? Que a sala de controle da existência humana, alguém assistiu Divertidamente? Assistiu? Ok, é que para a antropologia moderna, a sala de controle da existência humana é a mente, ou é o intelecto. Então, para a antropologia moderna, uma cosmovisão é apenas um conjunto de ideias. Muda a mente, muda a vida do sujeito como um todo. A gente sabe que isso não é verdade, não sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não mintais uns aos outros. Vocês têm alguma dificuldade de compreender o que esse versículo está requerendo de vocês? Vocês têm alguma dificuldade assim, intelectual de entender qual é a requisição desse versículo bíblico? Não mintais uns aos outros. Você entendeu isso quando eu articulei e anunciei proposicionalmente essa afirmação? Sim? Você entendeu? Sim. Então isso é a garantia de que você nunca mais vai mentir. Por quê? Você não entendeu? Por que não é a garantia? Porque a sala de controle da sua existência não é a sua intelectualidade, não é o seu intelecto, não é a sua mente. Na Bíblia, a sala de controle da sua existência é o seu coração. E não cometa o equívoco de imaginar que coração é meramente a sede dos afetos. Porque isso é o divertidamente, não é? A raiva controla a menina, que mais? O prazer controla a menina. Ali são os afetos na sala de controle. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de afeto. Ela está falando da dimensão mais profunda da existência humana, onde se define a sua relação com o seu Criador, ou a sua religião, o seu senso de adoração. É ali no coração que se define isso.
O conteúdo do coração para a Bíblia não é um sentimento, é um senso de adoração a Deus, o verdadeiro, ou a um ídolo, tendo você e eu rejeitado o verdadeiro Criador, nós nos tendemos a fazer ídolos para nós mesmos. Ok? É isso que o autor de Provérbios quer dizer quando ele diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Olha, o coração é o lugar de onde todas as faculdades humanas brotam, ok? Isso é antropologia bíblica. A antropologia moderna diz: o homem é guiado pelo intelecto, mudou o intelecto, mudou o ser humano. A antropologia bíblica diz: o homem é guiado pelo seu coração. O que vai no seu coração é um senso de adoração a Deus ou a um ídolo. Mudou o coração, mudou o ser humano. São antropologias absolutamente diferentes. À primeira vista, a nossa tendência, por causa da influência da antropologia moderna, é imaginar que cosmovisão é apenas uma questão de ideia. Então eu preciso entender as verdades da Bíblia, eu preciso estudar bastante teologia, eu preciso decorar todas as proposições, e aí então minha vida vai mudar. Certo ou errado? Veja bem, estudar a Bíblia é muito importante, estudar a teologia é muito importante, mas eu conheço muita gente que sabe muito de Bíblia, muito de teologia, e que necessariamente não tem uma visão de mundo cristã. Por quê? Porque não é apenas uma questão de intelecto. Lembra? Sayre diz que uma das dimensões da cosmovisão é que ela é existencial. Uma cosmovisão é um conjunto de compromissos que nós assumimos e que modelam, por sua vez, a nossa identidade. Então, eu preciso que você entenda isso. Quando eu falo aqui que todos nós temos uma cosmovisão, eu não estou falando só que todos nós temos um conjunto de ideias prévias que determina a maneira como nós interpretamos os fatos do mundo. Eu estou dizendo, todos nós temos um conjunto de compromissos fundamentais, coisas com as quais nós nos comprometemos fundamentalmente, e nós interpretamos o mundo e vivemos o mundo a partir desse conjunto de coisas com os quais nós nos comprometemos. É por isso que às vezes alguém mostra para você algo óbvio, é lógico, não há argumento nenhum contra o que ela mostrou, mas isso não é garantia que você vai mudar de ideia. Por quê? Porque se você estiver comprometido com alguma outra coisa, se a outra coisa for o que você quer, se a outra coisa for o que você ama, alguém pode usar todos os argumentos lógicos para convencer você de que aquilo não é a coisa que você deve fazer. Você vai lá e faz. Não é assim com filho adolescente? Filho adolescente se enamora por uma pessoa. Está na cara que vai dar errado. Todo mundo percebeu que vai dar errado. Você olha para o menino e diz: olha, todas as evidências do mundo estão dizendo, isso não vai prestar. No dia seguinte ele vai lá e termina os namoricos dele, certo ou errado? Não. Por quê? Porque aquilo é o que ele deseja, aquilo é o que ele ama, aquilo é algo ao qual ele está apegado. Por que isso é importante, gente? Porque se nós não tivermos clareza a respeito disso, nós seremos ingênuos na identificação da nossa cosmovisão, da cosmovisão dos outros e da cosmovisão de um determinado produto cultural. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que argumentos servem para esclarecer, argumentos servem para entenebriar, para tornar as coisas confusas. E às vezes nós usamos argumentos para esclarecer. Outras vezes nós usamos argumentos para obscurecer.
Porque a gente quer esconder as motivações mais fundamentais do nosso coração. Sabe por que é importante isso? Porque nós vamos falar aqui, por exemplo, que educação é responsabilidade de família. Você vai ver isso sábado, eu vou bater nisso aqui. Educação é responsabilidade de família. Se você estiver comprometido com a sua carreira acadêmica e profissional, mais do que está comprometido com a sua família, todos os meus argumentos serão inúteis. Porque não é o que você entende, é o que você ama. E o grande desafio de um cristão não é apenas entender o que Deus quer que ele entenda, é amar o que Deus quer que ele ame. Talvez isso seja mais difícil do que entender o que Deus quer que nós entendamos. Amar o que Deus quer que nós amemos é mais difícil de entender do que entender o que Deus quer que nós entendamos. E eu posso dizer, olha, tem N textos bíblicos que mostram que educação é responsabilidade de família. Se você estiver amando sua carreira profissional, sua carreira acadêmica, mais do que a Deus e a sua família, você vai relativizar os textos, vai dizer, mas aquilo é para aquela época, pastor. Agora não, agora as coisas mudaram, vivemos no mundo moderno, a gente não vive mais na teocracia do Antigo Testamento. A gente ok, o nome disso é uso de argumento para obscurecer, ao invés de uso de argumento para esclarecer. Então, entenda isso. E veja, sua discussão não é comigo, sua discussão é com Deus, como a minha também é com Ele. É diante dEle que a nossa visão de mundo se forma e é a Ele que nós respondemos pela nossa visão do mundo. Apenas para reforçar isso, o Saire diz lá no Dando Nome ao Elefante, quem somos não é apenas uma questão de quem pensamos ou proclamamos ser, é o que mostramos ser pela forma como nos comportamos. Da mesma forma, a natureza real de nossa cosmovisão não é apenas o que pensamos que ela é, mas o que mostramos que ela é. Acho essa frase do Saire fabulosa. Isso significa que pessoas maduras que estão perto de nós, talvez saibam mais da nossa cosmovisão do que nós mesmos. Ok? Por quê? Porque lembra do que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque esse lugar de onde brotam essas motivações que determinam a nossa visão de mundo, sutilmente nos engana de nós mesmos, mas através dos nossos atos, o nosso coração se revela. Então as pessoas maduras que estão ao nosso redor, talvez saibam mais a respeito da maneira como nós vemos o mundo, do que nós mesmos. Ok, então, uma cosmovisão é um conjunto, não é um conjunto de ideias apenas, mas é um conjunto de crenças fundamentais. Então agora nós estamos dando mais um passo, ok? Tem alguma coisa que se interpõe entre você e o mundo, que determina a maneira como você interpreta o mundo. O que tem nessa coisa? Um conjunto de crenças fundamentais, um conjunto de crenças básicas. Todas as vezes em que você faz uma interpretação sobre um fato do mundo, diz alguma coisa a respeito do que as coisas são, há um conjunto de crenças básicas em operação sem você perceber. Ok? Você
descreve isso assim, todas as vezes. Agora deixa eu falar o que eu penso sobre educação. Então agora eu tenho que... Veja, esse é um movimento intencional, racional, que a gente quer fazer no curso. Mas na hora que você está sentado no botequim lá, tomando café de manhã, batendo papo sobre a política nacional, ali a sua cosmovisão está operando e você nem percebe. Mais uma vez, uma pessoa madura do seu lado conversando com você, talvez diga: por que você disse isso? Sendo cristão, você não deveria ter dito aquilo? Porque afinal de contas, o cristianismo tem essa crença básica. O que você disse deriva dessa outra crença básica. Não está combinando o que você diz que é com aquilo que você está dizendo agora. Isso é uma inconsistência no nível da cosmovisão. Sim. Só foi um comparativo, porque quando eu me converti, falando de experiência própria minha, você começa a ter uma visão de mundo bem diferente do que você tinha antes, né? E a minha conversa foi muito forte, porque foi de um dia para o outro, basicamente assim, que os olhos... Uma mudança radical. Eu não sei se esse é o momento da gente falar isso depois, algum momento depois, mas enfim, como lidar depois com toda essa mudança de visão nossa? Porque eu acho que o grande desafio que eu enxergo hoje, assim, a gente começa a relativizar muita coisa da vida, do dia a dia, das pessoas, e falar, caramba, começa a ser muito superficial o que você vê todo dia. Seja na televisão, seja no comportamento, seja naquilo que se coloca. Quando você começa a ficar um pouco mais distante desse mundo do dia a dia normal, do velho homem, digamos assim, começa a ficar um pouco mais, não sei como falar a palavra, mas mais banal, digamos assim, muitas atitudes do que você vê no dia a dia, seja na empresa, seja no trabalho e tal. Lidar com isso, para mim, pelo menos, tem sido um conflito de crenças muito grande, porque sair para um bar, por exemplo, para beber, num happy hour, com o pessoal da empresa, por exemplo, a discussão daquela mesa é tão superficial, a discussão, que você tem que viver naquele momento ali, porque faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua conversa. Não sei se esse momento vai ter um momento do curso que a gente vai integrar essa mudança nossa com, não sei se eu estou sendo claro, mas é porque é difícil explicar, como a educação, né? Mas com essa mudança de visão, essa mudança nossa, isso vira um conflito interno para gerenciar. O que eu diria, a princípio, isso não é um assunto específico do nosso curso. O que eu diria é que é papel da educação eclesiástica ajudar os cristãos no refinamento e no aprofundamento da sua cosmovisão. Então, quando eu for falar de educação eclesiástica e quando eu falar um pouco do que a educação eclesiástica deve fazer em relação às pessoas que são membros de uma determinada igreja, meu ponto eu acho que um dos papéis fundamentais da educação eclesiástica, da igreja ao educar pessoas, é treinar as pessoas para ter uma visão cristã de cada uma das experiências do dia a dia, da realidade. Então, por exemplo, a igreja precisa treinar as pessoas para entender trabalho à luz de uma perspectiva cristã, para entender atuação política à luz de uma perspectiva cristã, para entender a diversão à luz de uma perspectiva cristã. Isso é parte do nosso trabalho como igreja e nós não podemos abrir mão disso. Qual é o problema, na minha opinião? É que nós ainda vivemos numa mentalidade altamente dualista, que resume servir a Deus ou restringe o serviço a Deus a determinadas esferas da vida e se recusa a pensar no que seria servir a Deus em outros aspectos da existência. Então, por exemplo, nós ainda temos inúmeros cristãos no Brasil que acham que crente não deveria se envolver com política. Sim, nesses termos. Sim, crente não deveria se envolver com política. Mesmo tendo feito Jesus Cristo várias afirmações de natureza política. Por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, isso é uma afirmação de natureza absolutamente política.
O que Jesus está dizendo é: você acha que é o presidente dos Estados Unidos que está mandando aqui? Você acha que é o imperador romano que está mandando aqui? O que Jesus está dizendo é: quem manda nesse negócio aqui sou eu. Agora se vira para articular isso com o seu sistema político. E aí a gente vem, veja como é que isso é perigoso. E aí a gente define: não, eu sou adepto da democracia moderna, as últimas consequências. Eu acredito que todo o poder emana do povo. Sério? Mesmo Jesus Cristo tendo dito: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, você acredita que o poder emana do povo? Mesmo a Bíblia dizendo que não há nenhum outro soberano sobre os céus e sobre a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mesmo Deus tendo dito isso no Salmo 24, você acredita que todo o poder emana do povo? Veja, o meu ponto é, eu não quero discutir política, tá? Política é outro curso. O meu ponto é: se a Bíblia é o que é, palavra de Deus, e ela faz as afirmações que faz, irmãos, nos viremos para lidar com elas. Nós não podemos fugir delas. Não podemos fugir. Mas nós ainda vivemos num evangelicalismo que diz: essas coisas não podem ser discutidas na igreja. Ok? Nós não podemos falar sobre isso. Veja, eu acho que existe a maneira como isso deve ser discutido na igreja. Claro que existe a maneira como isso deve ser discutido lá. Mas é parte da nossa tarefa como igreja ajudar as pessoas a entender como elas precisam se portar diante de Deus ao funcionar nessa dimensão de existência legítima, que é a dimensão política. E nós não podemos abrir mão disso. É nossa tarefa como igreja. Pois bem, é um conjunto de crenças fundamentais. Agora a pergunta é: quais são essas crenças fundamentais? Nós estamos caminhando para entender melhor esse conceito. Bem, a única coisa que a gente sabe é que elas são descritíveis, não é? A gente pode descrever essas crenças, elas podem ser articuladas teoricamente. E a pergunta é: como elas podem ser articuladas teoricamente? E aqui agora, maneiras diferentes. Não há um jeito certo e um jeito errado. Do que a gente está falando agora mesmo, gente? De como eu articulo racionalmente as crenças que formam a minha visão de mundo, ok? Não tem um jeito certo e um jeito errado. Existem jeitos diferentes. Já te dou a palavra. Então, por exemplo, alguns estudiosos dizem que pode ser articulado tematicamente. Se você articula aquilo que você acredita sobre esses assuntos diferentes, Deus, metafísica, epistemologia, ética e antropologia, então você sabe mais ou menos qual é a sua cosmovisão. O Saire trabalha com a afirmação interrogativa. Se você consegue responder aquelas 7 perguntas fundamentais, então você tem uma boa noção de qual é a sua visão de mundo. Veja, você poderia relacionar os temas às perguntas, tá bom? Tira a foto aí, depois faz o exercício em casa, porque a gente não tem tempo de fazer agora. Relacione depois as perguntas com o tema, os temas, e você vai conseguir fazer isso. E existe uma outra maneira de articular uma cosmovisão, que é a articulação narrativa, ou a definição de uma cosmovisão como uma grande história. Essa é a maneira mais comum entre nós hoje, tá bom? É por isso que, geralmente, quando a gente fala de cosmovisão cristã, alguém vai logo citar a tríade criação, queda e redenção. O que é isso? O que você está dizendo quando diz a cosmovisão cristã é criação, queda e redenção? Você está articulando narrativamente as crenças fundamentais do cristianismo. Você está dizendo: olha, eu posso pegar todo o cristianismo e posso resumir todo o cristianismo
em uma única história. Que história? A história de como Deus criou um mundo, como a gente estragou o mundo que Ele criou quando se rebelou contra Ele, e como Ele está consertando o mundo que Ele criou e a gente estragou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Isso é ser cristão, ok? Simples assim. Eu sou um cristão. O que significa? Significa que eu acredito que o mundo no qual eu vivo foi criado por Deus, que todos os problemas do mundo, eles têm o seu fundamento na queda em pecado, que é a rebeldia do homem contra Deus, e que só existe uma solução para o mundo, que é Jesus Cristo, ok? Isso é o que a gente diz, que acredita, embora a gente muitas vezes, quando vai falar da redenção da humanidade, canta a música do Ivan Lins, né? Depende de nós, não é isso? Eu não sei onde é que cabe na cosmovisão cristã esse negócio de depende de nós, porque é muito claro dizer, o que a cosmovisão cristã diz a respeito dessa solução. 5 minutos só, Tiago. Espera só um pouquinho aí que eu já estou terminando essa parte aqui agora. Não vou terminar agora não, cara. Não, vou terminar assim, 5 minutos. Dá 5 minutos aí, vai. Sim, você ia dizer alguma coisa. Ok, eu diria que é uma mudança de mente, né? Mudança da maneira de pensar. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, não é? Que é a maneira como eu terminaria ali, você está fazendo adiantar o processo aqui. O que eu diria é que a mudança de coração implica por necessidade uma mudança de mente. Então, à medida que eu me comprometo com Deus, há uma necessidade de mudança de mente. Agora, há um sentido no qual isso acontece sempre, ou seja, alguém quando se converte nunca mais enxergará o mundo do mesmo jeito, mas há um sentido no qual nós somos responsáveis pelo refinamento disso, porque aí já é processo de santificação. E lembra, no processo de santificação, ao contrário do que acontece no processo de regeneração, nós somos participantes ativos. Então, o ponto é, no que diz respeito às crenças fundamentais, a mudança acontece com todo cristão. Todo cristão que se converte, muda no que diz respeito às crenças fundamentais, a sua visão de mundo. Mas nem todo cristão está preparado para perceber as aplicações dessa mudança para todas as áreas da vida. Por quê? Porque isso envolve treinamento. Isso envolve treino. Treino teórico, inclusive. Então, por exemplo, eu tenho alguma facilidade com algumas áreas do conhecimento, mas tem outras em que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu não sou arquiteto. Eu tenho pouquíssimo treino com arquitetura. Eu não tenho condições de dizer, assim, de maneira aprofundada, como a visão de mundo de um arquiteto cristão deveria ser revelada na maneira como ele trabalha. Eu não tenho condição de fazer isso. Por quê? Porque isso não é da minha natureza, eu não trabalho com isso, eu nunca me aprofundei com isso, mas isso é esperado de um arquiteto cristão. Que ele saiba como articular a sua fé de modo tal que a maneira como ele desenha suas plantas. Veja, eu não estou falando só da ética dele no trabalho, porque aí é mais uma vez a gente reduzindo, está vendo? A gente sempre diz, o cristianismo tem a ver, então no meu trabalho, como é que o cristianismo impacta no meu trabalho? Eu vou sempre fazer um negócio certinho. Ok, se você é um arquiteto, não é só isso que o cristianismo requer de você, não. Você pode fazer tudo certinho, mas se fizer uma planta mal feita, você não está sendo cristão no seu trabalho. Por quê? Porque é necessário ser cristão naquela atividade particular para a qual Deus te vocacionou. E esse é o desafio de cada um de nós, né? Cada um de nós. Como desenhar uma boa planta
levando em conta as verdades fundamentais da fé cristã. É o desafio de um arquiteto cristão. Bem, meus 5 minutos já passaram, então eu vou parar, ok? E aí depois a gente volta aqui. Não vou dar conta dos 2 movimentos, viu, gente? Já percebi, mas vamos até onde der, ok? Queridos, nós queremos agradecer a todos os participantes pela nossa live. Nós fizemos uma live surpresa, uma forma de interagir com todos os seguidores do Kuiper, Brasil afora ou até no exterior. Isso foi uma live deste primeiro período do nosso módulo degustação. Espero que vocês tenham sido abençoados e curtam e compartilhem conteúdo do Instituto Kuiper, que tem essa proposta de expandir a cosmovisão cristã em todos os lugares onde Deus nos permitir servi-lo. Nós teremos 15 minutos de intervalo agora, mas antes do intervalo, eu peço que todos venham aqui à frente para nós fazermos a foto oficial. E por que agora? Porque nós sabemos que ao longo dos dias nem todos perseverarão na fé. Nós queremos na perseverança dos santos para a vida eterna, mas não necessariamente no módulo, por melhor que seja o professor. Vocês já estão desistindo, gente? Bem, a soberania sobre o coração dos homens, professor, só o Altíssimo tem. Ok. Então, queridos, todos, por favor, vamos organizar. A gente vai só passar.